Boa noite. Somos velhos conhecidos aí, professor Emerson, na primeira incursão acerca de uma videoaula. Confesso a vocês que não tenho ambiência nenhuma, então está sendo uma experiência totalmente nova para mim, mas ainda bem que estou contando com a cooperação do colega e amigo professor Marcelo, nosso coordenador aí da nossa faculdade, né? Dentro da programação da proposta que nós tínhamos feito aí, era fazer uma revisão em cima do crescimento e crescimento de funções, porque é um assunto que vai ser abordado também no cálculo 4, né, mas já trabalhando com funções a mais de uma variável, né. Vai ser uma abordagem diferente nós de pensarmos em crescimento e decrescimento, que nos leva aos máximos e mínimos aí, né, mas é sempre bom dar uma revisada aí, né, o que vai representar para a gente esse crescimento e esse decrescimento, porque é a análise de um gráfico que nos faz determinar, né, onde pode existir um ponto de máximo e um ponto de mínimo, um valor máximo e um valor mínimo. Tá? Então, é a questão do crescimento e crescimento da função que nos faz determinar isso aí. Então, adiantando, né, já inicialmente, você tem uma função contínua no intervalo AB, né, nós sabemos que se essa função cresce e depois decresce, naturalmente, né, só da gente imaginar aí, nós vamos estar determinando, já que ela cresce e depois decresce, nós vamos estar tendo o quê? Um máximo. Se ela decresce e depois cresce, nós vamos estar tendo o quê? Um mínimo. Correto? Então é isso aí que nós vamos fazer uma abordagem, tá? Simplificada hoje aqui, né? Para mais para frente a gente ver que como que a partir de derivada nós vamos determinar esse crescimento e decrescimento da função aí e mostrar como é que a gente acha um ponto de máximo mínimo a partir da derivada. Ok? Então vamos começar aqui com uma função crescente. O que é uma função ser crescente? Naturalmente, né? Um plano cartesiano XY, né? De forma intuitiva, a gente sabe aqui que nós estamos tendo uma função crescente. Se tivesse, nós estamos tendo uma função decrescente. Se ela não for nem crescente nem decrescente, é porque ela é constante. Eu vou pegar dois pontos quaisquer, A e B, pertencentes a essa nossa função f de x, nós vamos ter as suas respectivas imagens, o ponto xa, ya, o nosso xb e o nosso yb. Bom, o que nós temos aqui? Eu tenho que meu xa é menor que xb. Consequentemente, o meu ya é menor que o nosso yb. Ora, se xa é menor que xb e ya é menor que yb, nós vamos ter que a nossa função ela é o quê? Ela é crescente. Pois bem, do contrário aqui, o que nós vamos ter? Uma função decrescente. Então, ainda num plano cartesiano, nós vamos ter a seguinte característica. Da mesma forma, determinando dois pontos A e B e fazendo a sua decomposição xa, ya e sua decomposição xb e yb, o que nós temos agora? Que o nosso xa continua sendo menor que o nosso xb. Acontece que o nosso ya, por estar acima, ele é o quê? Maior do que o nosso yb. Então, xa menor que xb, ya maior que yb, nós vamos ter que a função é decrescente. Xa menor que xb, ya menor que yb, a nossa função é crescente. Ok, até então? Bom, eu vou apagar que não precisa ficar copiando. Se eu vou falar, estudar o crescimento e o decrescimento de uma função, né? Se eu vou falar do crescimento e essa caneta assoviando aqui. Crescimento e decrescimento. Se eu colocar um exemplo aqui, vou
colocar exemplo 1. Considerando o gráfico da função f de x abaixo, determine os valores de x para os quais f de x é crescente ou decrescente. Vamos ver. Agora acontece o gráfico, não cabe aqui. Vamos colocar de forma mais resumida, porque está dentro do nosso parâmetro aqui. Vamos simplificar o processo. E vai ser simplesmente o seguinte. Vou lançar o gráfico aqui. Tá? Então, vamos colocar um gráfico resumido. E vamos colocar da seguinte forma. Aqui é o nosso ponto A. Aqui é o nosso ponto B. Naturalmente eu vou ter um XA. E aqui eu vou ter um XA. E aqui eu vou ter um XB. Olha, é mais do que natural que essa função era sendo crescente de onde? De menos infinito até onde? Até XA. Decresce de onde? De XA até quem? XB. E a partir de XB, ela volta a crescer até o nosso mais infinito. Então, se fosse colocar isso aqui em termos de intervalo, eu ia falar que f de x ela é crescente de menos infinito até XA, união com quem mais? De XB até mais infinito, aberto e aberto. E f de x decresce de onde? De XA até XB. Pois bem, em alguns livros aí vocês vão encontrar esses intervalos aqui de infinito, nós nem vamos discutir, vai ser sempre aberto. Em alguns livros, autores consideram, tá, o intervalo fechado nessa área que é comum aqui, o XA e o XB aqui, onde que para de crescer e depois para de decrescer. Alguns autores consideram assim, outros não, tá? Então eu vou por a linha do livro que eu estudei, foi o Simons, e eu considero isso aí aberto, né? Ele considera aberto, eu vou por essa linha aí. Então nós temos isso aí. Bom, então até agora nós estamos avaliando aí o que né, é crescimento e decrescimento. Agora, o que isso aí tem a ver com derivada? Tá? Aí nós vamos tentar, né, juntar essas coisas aí para mostrar o que é derivada, né, diz respeito a isso aí. Então, antes de chegar na derivada aí, já que falamos de crescimento e decrescimento, né, quando eu falo de uma reta crescente ou decrescente, o que manda se a reta é crescente ou decrescente é exatamente quem? O nosso chamado coeficiente angular, não é isso? Então vamos dar uma relembrada em coeficiente angular da reta aqui. Então, o coeficiente angular da reta é o número m dado por m igual a tangente de θ. Onde esse θ aqui é o ângulo que a reta forma com o eixo x, tá? No sentido anti-horário. Então, vocês observam o seguinte aqui, né? Se eu tenho nossa reta aqui, esse m, tá, é o coeficiente angular dessa reta aqui, né? É a tangente desse nosso θ aqui, não é isso? Então, o que vai acontecer com esse θ aqui? Ele vai sair do zero, não é isso? Vai subindo, subindo, começa a descer, e chegou aqui, ele voltou para onde? Ele voltou para o zero. Então, esse meu ângulo θ aqui, ele vai estar variando entre quem e quem, né? O nosso θ, ele está entre 0 e quem? E π,
Não é isso? 180, porque na hora que voltar ali, voltou, né, ao nosso zero aí. Então vamos pegar aqui e ver como é que a gente determina esse coeficiente angular aqui. Se eu tenho a nossa reta, vamos colocar dois pontos A e B qualquer, fazer a decomposição. XA, YA, XB e YB, né? Então, o meu ângulo θ é esse aqui, ó, no sentido anti-horário, né? Se eu colocar a nossa paralela aqui, se esse aqui vale θ, esse aqui também vale o quê? Vale θ. Então, se eu vou tirar a minha tangente aqui, que a gente sabe que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente desse nosso triângulo aqui, nós vamos ter que esse tamanho aqui vale o quê? YB menos YA, e esse cateto aqui vai valer o quê? XB menos XA. Então, a nossa tangente, né? A tangente de θ vai ser o quê? YB menos YA sobre XB menos XA, que é a mesma coisa de falar que a nossa tangente de θ vai ser dada também por YA menos YB sobre XA menos XB. Faz aí, né? A ordem. É isso? E a gente sabe que esse N, se esse N for maior que zero, a gente sabe que a reta é crescente, e que se o N for menor que zero, a gente sabe que a reta é decrescente. Então, nós temos aí, né? Se eu fosse colocar um exemplo, determine a equação da reta que passa por A menos 2 e 3 e tem coeficiente angular M igual a 5. Né? Então, na de cá, a gente sabe que essa reta aí, ela vai ser crescente, e equação da reta, dado um ponto coeficiente angular, a forma mais acostumada que nós estamos aí é y menos YA, igual a M que multiplica x menos XA. Então, aqui nós teríamos y menos 3 é igual a 5 que multiplica x menos menos 2, que vai dar o quê? X mais 2. Né? Então, vai ficar y menos 3 igual a 5x mais 10. Né? Que isso aqui seria, então, 5x menos y mais 13 igual a 0. Né? Reta essa aí que ela vai estar na forma geral. Então, essa aqui é a equação geral. Como é que determina a equação geral? É só igualar a zero. Se eu quiser passar para reduzida, né? Então, a equação geral igualar a zero. Se eu quiser a reduzida, equação reduzida. Para achar a equação reduzida, basta isolar o y. Então, isolando o y aqui, teria que y é igual a 5x mais 13. Né? 5x mais 13. Ainda tem uma outra equação, né? Que nós temos aí, que é a segmentária. Né? A segmentária ficaria no formato aqui, 5x menos y igual a menos 13. Né? Dividir todo mundo por menos 13 aqui. E nós teríamos a sua forma segmentária, que seria menos 5 trezeavos de x, mais 1 trezeavos de y, que é igual a 1. Ou, se quiser, né, no formato mais elegante aqui, 5x sobre 13, mais y sobre 13 igual a 1. Teria essas três formas mais tradicionais da reta ainda, teria uma que seria paramétrica, mas não vem ao caso aqui. Então, pronto, então já vimos crescimento e decrescimento. Já vimos o que? Coeficiente angular da reta. E vamos tentar aproximar isso aqui agora da nossa derivada. Então vamos lá. Tentar a nossa derivada aqui agora. Vamos só relembrar aqui a
a derivada da função, qual que é a definição, né? Uma das definições aí, o formato dela, de derivada, né? Se for dado a função f de x, né? A gente coloca que a nossa f de x é o limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, né? Aí usa os H, usa outras coisas aí, mas é o mais tradicional de trabalhar isso aí. Então está a nossa definição de derivada. Bom, como é que nós vamos associar isso aí agora ao nosso crescimento e decrescimento? Vamos pensar da seguinte forma aqui, né? Então, nós vamos falar agora da questão da equação da reta tangente ao gráfico. Na reta tangente. Então vamos pensar no seguinte aqui. Esse gráficozinho é meio chato de fazer. Nós vamos esforçar aqui. Essa definição derivada, vocês deixam ela guardada aí, que daqui a pouco nós vamos precisar dela. Tá? Então vamos pensar. Vamos considerar esse gráfico abaixo. Considerando o gráfico. Vamos ver se a gente acerta ele aqui. Não. Ok. Médio. Mais um. Agora sim. Então tá aqui. Esse nosso gráfico aí. O que nós temos aqui? Nós temos a nossa função f de x. Nós temos a reta secante. E nós temos a reta tangente, né? O que é a reta tangente? Ela tangencia a nossa função aqui em um ponto. Então, vamos pegar dois pontos aqui. Note que o ponto A pertence à função, o ponto A pertence à reta secante e o ponto A pertence à reta tangente. Vamos pegar o nosso ponto B aqui. Então, fazendo a decomposição, nós vamos ter aqui o nosso XA com o YA, que também pode ser chamado de f de XA. Nós temos XB e o YB, que também pode ser chamado de f de XB. Deixa eu economizar espaço aqui agora. Então vamos lá, qual que seria o coeficiente angular da reta secante? Então vou chamar aqui de MS. MS, coeficiente angular da reta secante. Seria o quê? YB menos YA sobre XB menos XA. Né? Eu teria da minha reta secante aqui, que seria o nosso θ. Aqui também teria o nosso θ. E eu teria que o coeficiente angular da reta secante seria o nosso YB menos YA. E aqui embaixo nós teríamos o XB menos XA. Então o coeficiente angular da reta secante, tá? Nós vamos chamar do MS, aqui eu estou economizando quadro, vai ser YB menos YA sobre XB menos XA. Ok? Bom, esse meu XB menos XA aqui, meu XB menos XA, eu posso chamar ele de um ΔX, porque afinal de contas é o quê? Uma variação de x, né? Então, eu posso falar, né, que esse meu XB
ele vale quem? XA mais ΔX. Deixar isso aqui quietinho. Voltando ao meu MS ali, esse meu MS, não vai caber ali, esse meu MS, eu posso falar que ele vale o quê? Esse meu YB é a mesma coisa de F de XB. E meu YA é o F de XA. Então eu posso trocar esse meu YB por F de XB, meu YA por F de XA, e esse meu XB menos XA eu posso trocar por ΔX. Agora, quem que é meu XB aqui? Esse meu XB, vou ter que jogar para cima, não vai precisar não, vai dar só na beiradinha aqui. Vou colocar aqui de baixo aqui, tá? Isso aqui para copiar, para assistir mesmo. Então eu vou falar que esse meu MS agora, o meu XB, o que ele vai meu XB? XA mais ΔX. Então isso aqui vai ficar o F de XA mais ΔX menos o F de XA sobre ΔX. Então o coeficiente angular da nossa reta secante. O mais legal disso aqui vem agora, tá? Agora que vem o mais legal. Observe o seguinte, se eu tenho um ponto X qualquer, um ponto X, eu não vou dar nome para esse ponto, ele é um ponto X qualquer genérico. Se ele é um ponto X qualquer genérico, ele pode percorrer, tá, qualquer um dos gráficos, seja de f de x, ou seja da minha reta secante. Então, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou percorrer esse meu ponto aqui na minha função. E a minha reta secante vai ter que vir acompanhando. Então, se minha reta secante, né, esse ponto B aqui, pertence à função f de x, e a minha reta secante, a partir da hora que eu estou movendo esse ponto aqui, que é o genérico, que é um f de x qualquer, a minha reta secante está acontecendo o que com ela? Ela está descendo, tá? Então, meu ponto está aqui, ó, como é que minha reta está? Meu ponto está vindo para cá. Ó, minha reta secante está acontecendo. Continua vindo, você não pode estar enxergando direito, mas tá. Olha o que está acontecendo com a minha reta secante. Olha o que está acontecendo com a minha reta secante. Olha o que está acontecendo com a minha reta secante. E eu vou aproximar ele tão... Eu vou fazer ele tão próximo quanto eu queira aqui. E o que está acontecendo com o meu XB menos XA? Quando esse ponto está escorrendo aqui? Ele está também diminuindo. Meu XB menos XA é exatamente quem? É exatamente o meu ΔX. O que está acontecendo com o meu ΔX aqui? Ele está diminuindo. O que é diminuindo para a gente? Quando está diminuindo infinitamente. Esse meu ΔX vai estar tendendo ao quê? Vai estar tendendo a zero. Então, quando esse meu ponto estiver aqui tão perto quanto eu queira, ou seja, eu fazendo o meu ΔX tender a zero, o que era minha reta secante, a função f de x, passou a ser o quê? Passou a ser a reta tangente. Então, eu posso escrever isso aqui, ó. O coeficiente angular da reta tangente. Ele é o coeficiente angular da reta secante, quando meu ΔX tende ao quê? Tende a zero. Então, eu posso falar que esse meu coeficiente angular da reta tangente, é o limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, quando o ΔX tende ao quê? Tende a zero. Eu pedi para vocês anotarem isso lá em cima, né? Olha lá, volta lá agora. Olha lá, o que tem a ver derivada agora com crescimento e decrescimento de função. Tem tudo a ver, tá? Então, uma das interpretações da derivada, que seria a interpretação geométrica, a derivada da função num ponto representa o coeficiente angular da reta tangente a essa função nesse dado ponto, tá? Então, isso é a interpretação geométrica. Depois desse, nós já vimos aí, vocês já viram mais para frente aí, que a questão da derivada também está relacionada à velocidade, está relacionada à aceleração, relacionada à sobreaceleração. Mas o que vem aqui agora é o seguinte, que já que a reta, que o coeficiente angular da reta tangente, né, está representando aonde a reta está tangenciando a função, o que isso aí nos leva? Nos leva ao seguinte. Se eu tinha aquele gráfico inicial lá, né? Aquele meu gráfico inicial. Agora aqui é só um rascunhozão mesmo, só para a gente se entender com isso aqui. Tá lá.
aquele meu gráfico inicial de f de x. Então observe o seguinte, eu tenho esse ponto aqui. Se eu tenho esse ponto, eu tenho o quê? Eu tenho a reta tangente. Eu tenho esse ponto aqui. Se eu tenho esse ponto aqui, eu tenho o quê? A reta tangente. Se eu tenho esse ponto aqui, se eu tenho esse ponto, eu tenho a reta tangente. Se eu tenho esse ponto aqui, nesse ponto aqui, eu também tenho a reta tangente. Então eu tenho quantas retas tangentes aqui a essa função? Infinitas. Então a certeza que nós temos agora, que essa reta tangente aqui, se ela é crescente, quer dizer o quê? Que o coeficiente angular é o quê? É positivo. E o que é coeficiente angular para a gente agora? Coeficiente angular para a gente agora diz respeito à derivada. Então, se ela é crescente aqui, eu sei que o f' de x nesse ponto x aqui, ele vai ser o quê? Maior que zero. Então, se ele é maior que zero, a função é crescente. Aqui, se ela está decrescendo, é porque o nosso f' de x aqui é o quê? Menor que zero. Aqui voltou a crescer. O f' de x é o quê? Maior que zero. Mas o que mais importa aqui, não é nem onde é positiva e nem onde é negativa. O que nos interessa aqui, ó, é exatamente esse ponto aqui. Tá? Nesse ponto aqui, a nossa reta tangente é o quê? É horizontal. Nesse ponto aqui, a nossa reta tangente também é o quê? Horizontal. E isso aí que é o X da questão, o grande lance aqui. Porque se ela não é nem crescente nem decrescente, a nossa reta tangente vai ser horizontal, qual que é o coeficiente angular de uma reta horizontal? A gente sabe que o coeficiente angular de uma reta horizontal é onde m é o quê? Igual a zero. Então, nesse ponto aqui eu sei que m é igual a zero, nesse ponto aqui eu sei que m é igual a zero. Ou seja, f' de x é igual a zero e f' de x é igual a zero. Então, nos interessa aqui aonde que a derivada é igual a zero. Porque se essa nossa função é contínua, tá? Não vai apresentar salto aí, qualquer valor antes desse meu ponto aqui, onde a derivada é igual a zero, vai representar esse comportamento, tá? Monotômico. Entre esse e esse aqui, vai sempre apresentar esse comportamento. Então, fazendo estudo de funções contínuas aqui, o que nós podemos falar é isso. Se eu apresento aonde a minha derivada é igual a zero, ou seja, minha reta tangente horizontal, me basta eu estudar os intervalos antes de uma derivada igual a zero, depois e depois, que se esse resultado for positivo, vai estar denotando que ela é crescente ou que ela é o quê? Decrescente. Então, nós vamos começar a tratar crescimento e decrescimento a partir de agora, tá? Utilizando a nossa derivada aí. Então, vamos colocar aqui. Então, vamos fazer um algoritmo aqui, para a gente determinar isso. Primeira coisa, derivar a função. Segundo, determinar onde a derivada é igual a zero. Terceiro, estudar o sinal da derivada. E quarto, determinar os intervalos onde isso aí vai dizer que ela é crescente ou ela é decrescente. Eu estou me acostumando ainda com esse tipo de aula aí, gente. Então, né, o quadro aqui é pequeno, você sabe que eu adoro a região quadro. Então nós vamos virando aqui por aqui por enquanto. Vamos colocar um exemplo aqui qualquer. Vou colocar aqui, considerando a função f de x igual x3 sobre 3 menos x2 sobre 2 menos 6x mais 1. Pede-se, vou colocar assim, pede-se os valores de x para os quais f de x é crescente ou decrescente. Vou colocar assim, máximos e mínimos. Se existirem. Letra C, o gráfico. Então
Então, com base nisso aí, nós vamos trabalhar com o nosso algoritmo, né? Qual foi o algoritmo sugerido aí? Passo 1, derivar a função. Passo 2, estudar o sinal da derivada. Passo 3, determinar esses valores aí. Então, vamos lá para o nosso passo 1. É que você deve ter anotado aí. Passo 1, derivar a função. Como é que vai ficar aquela derivada difícil ali? Vai ficar o quê? x2, então vamos colocar f' de x igual a x2 menos x menos 6. Passo 2, determinar aonde a derivada é zero. Ou seja, x2 menos x menos 6 igual a zero. Delta 1 mais 24, 25. As raízes de x, 1 mais ou menos 5 sobre 2. Então, nós vamos ter menos 4 sobre 2 vai dar o quê? Menos 2. E 6 sobre 2 vai dar 3. Então, vamos dar uma paradinha aqui para a gente observar isso aqui. O que significa esse menos 2 e 3? Ah, significa as raízes dessa equação de segundo grau. Ah, mas o que significa as raízes dessa equação de segundo grau ser igual a zero? Ora, significa que a nossa derivada é igual a quem? É igual a zero. Significa que a nossa derivada é igual a zero, está determinando que nós temos uma reta horizontal. Essa função aqui, polinomial, contínua em todo o seu domínio, né? Então, o que acontece antes e o que acontece depois vai ter o mesmo comportamento. Então, agora vamos estudar o sinal dessa função aí. Então, como é que a gente pode estudar o sinal dessa função? Nós vamos trabalhar de duas formas. Eu posso fazer um quadro de sinais, ou eu posso estudar o sinal da derivada. Se eu fosse estudar o sinal dessa função aqui, isso aqui é o quê? Uma função de que grau? Segundo grau, com cavidade voltada para onde? Para cima, cortando o eixo de x em 2 pontos. Mas se não lembrar disso, tem um quadrinho aqui que de repente aparece uma função que nós não sabemos o comportamento dela, tá? Uma forma da gente sair disso aí é a seguinte. Vou colocar aqui sinal de f' de x. Então eu tenho minhas duas raízes aqui. Quais são minhas duas raízes? Menos 2 e 3. Eu vou ter que aprender muito isso aqui ainda, viu? Menos 2 e 3. Sinal de f' de x. Então, o que eu vou estudar aqui é o sinal antes do menos 2. Então, eu vou fazer o f' de alguém que vem antes do menos 2. Então, vamos escolher quem que é mais fácil aqui que vem antes do menos 2. Naturalmente, é o menos 3. Eu vou estudar um entre menos 2 e 3. O mais fácil para a gente aqui vai ser o f' de 0. E vou estudar um depois de 3. Quem seria aqui? O f' de 4. Então, vamos fazer o f' de menos 3 aqui. Ia dar 9 mais 3 menos 6. 9 mais 3, 12, menos 6 dá 6. Então, é igual a 6. Ou seja, f' de menos 3 é maior que 0. Logo, ela vai ser o quê? Crescente. O f' de 0, esse aqui está difícil. O f' de 0 vai dar o quê? Menos 6. Ora, se o f' de 0 deu menos 6, eu tenho que o f' de 0 é menor que 0, logo ela é decrescente. E o f' de 4, nós vamos ter 16 menos 4 menos 6, 16 menos 10, que vai dar 6. Isso é coincidência, hein? Esse 6 menos 6, 6 aqui. Não vai achar que é festa, não. Então, o f' de 4 deu maior que 0, logo ela vai ser o quê? Crescente. Bom, então nós já temos um comportamento aqui, ó. Já temos um comportamento. Aqui o quadro não vai dar, tá? Aqui eu já sei que ela vai ser crescente até quem? Até o menos 2. Do menos 2 até o 3, ela faz o quê? Ela decresce. E depois do 3, ela volta a fazer o quê? Volta a crescer. Naturalmente, se ela cresce e decresce, eu vou ter o quê? O máximo. Se ela decresce e cresce, eu vou ter o quê? O mínimo. Então, aqui nós temos um máximo e aqui nós temos um mínimo. Então, já matamos duas coisas. Já matamos a questão do crescimento e decrescimento e o máximo e mínimo. O que eu falei do estudo sinal a partir que você conhece o comportamento da função, eu falando a mesma coisa aqui, ó. Seria isso aqui, o estudo dela. Aqui seria menos 2, aqui seria o quê? 3. Aqui, né, pelo nosso
estudo aqui seria positivo, aqui seria o quê? Negativo, aqui seria positivo. Ou seja, da mesma forma, derivada positiva, cresce. Derivada negativa, decresce. Derivada positiva, cresce. Então, seria a nossa mesma análise ali. Tá? É assim que vai funcionar a coisa aí. Bom, então, vamos agora escrever a nossa resposta. Aonde ela é crescente? De menos infinito até menos 2 e de 3 a mais infinito. Então, crescente de menos infinito a menos 2, união com 3 a mais infinito. Decresce. Decresce de onde até onde? De menos 2 até 3. Nós vamos ter um máximo em menos 2, está vendo que o sinal da nossa raiz da derivada não tem nada a ver, e um mínimo aonde? Um mínimo em 3. Tá? E agora fica faltando o gráfico. Né? Então, para facilitar esse nosso gráfico aqui, nós vamos fazer o quê? Eu já sei que antes do menos 2 ela é crescente. Depois do 3, ela continua crescente. Em menos 2 e 3, ela é, entre menos 2 e 3, ela é decrescente. E sei que ela, né, corta o meu eixo de y quando o meu x da função é igual a 0. Eu pedi, acho que foi na letra B ali, foi os valores máximos e mínimos, né? Então, nós vamos ter de determinar o máximo e o mínimo, aonde? Tem um erro muito comum aí, que a pessoa vai determinar o valor máximo e o valor mínimo e substitui na derivada, ao invés de substituir na função. E aí, o que acontece se você substituir na derivada? Se você substituir na derivada, o seu f de menos 2 vai dar 0, e seu f de 3 também vai dar o quê? Vai dar 0. Aí você vai ter uma coisa bem esquisita, que seu máximo é igual ao mínimo, né? Então, quando eu vou determinar o valor máximo e o valor mínimo, eu estou determinando o valor máximo e o valor mínimo de quem? Da minha função original. Então, nós vamos lá agora. O máximo vai ser o f, não f'. O f de quem? O f de menos 2. E o mínimo vai ser quem? Vai ser o f de 3. E nós vamos fazer essa conta no rascunho aqui. Tá? F de menos 2. Então vai dar menos 8 terços. Que vai dar mais 4 menos 4 sobre 2 menos 2. Menos 12. Mais 12. Mais 1. Conferindo a continha aborrecida aqui. Menos 8 terços. Ali ia dar mais 4, menos 4 sobre 2 a menos 2, mais 12, mais 1. Então aqui vai ficar menos 8 terços. 10 mais 1, 11. Confere essas contas aí. Menos 2 mais 1, 11, 33. Menos 8. 25. Então deu 25 terços. Tá? Então nós vamos ter o ponto menos 2 e 25 terços. E o nosso mínimo aqui vai ser o de 3. Então vai ser 27 sobre 3, 9. Depois vamos ter o que? Um 9 meios. Depois o menos 18. Mais 1. Conferindo. 27 sobre 3, 9, menos 9 meios, mais 18, menos 18, mais 1. Então vai ficar menos 9 meios, mais menos 9, menos 9, mais 1, menos 8, menos 16, 25 meios, coincidência, vou conferir isso aqui. Certinho. 25 meios. Menos 25 meios. Então nós vamos ter o nosso ponto mínimo 3 e menos 25 meios. Interseção com y. Nós vamos ter aqui nossa interseção com y. Vai ser o f de 0. O f de 0 vai dar 1. Ou seja, o ponto 0 e 1.
para encerrar a palhinha de hoje aí, vamos fazer o esboço do nosso gráfico. Então, em menos 2 é o esboço mesmo. Então, a escala aqui a gente pode trabalhar com ela tranquila, dá 24, dá 8 alguma coisa. 25 terços. Depois, em 3, um pouquinho maior, 12,5. Corta o eixo de Y em 0 e 1. E o nosso esboço estaria aí. Então veja bem, olha só, voltando à nossa história lá. Cresce de menos infinito até onde? Até menos 2. Alcança um máximo em 25 terços. Decresce de menos 2 até 3, alcançando o mínimo em menos 25 meios. E depois volta a crescer infinitamente. Então, é isso aí que a gente vai trabalhar. Depois nós vamos falar de um cara que fica mais ou menos aqui, ó, tá? Que é chamado nosso ponto de inflexão. E nós vamos trabalhar ainda com derivadas aí. Para falar isso aí, eu mando a listinha de exercícios para vocês. Ok? Uma boa noite. Depois eu vou rever isso aí, como é que ficou essa